Olá, galerinha! Eu sou o tio Mudson. Eu sou a tia Paula. Eu sou a Sofia e esse é meu irmãozinho Davi. Vamos fazer uma oração antes de iniciar o culto de adoração ao Senhor? A Sofia vai orar. Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por esse domingo maravilhoso e por mais um culto nessa quarentena. Abençoa cada uma das crianças, em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho que ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel que ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagine que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, por sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, os pequenininhos, fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho e ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Olá, crianças, vamos ler a Bíblia? Hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, do 18 ao 21 e 26. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém.
Vitória aqui para contar uma história para vocês hoje. E eu vou contar a história de um menino que ouviu o chamado de Deus. Você imagina que quando a sua mãe foi ter você, ela esperava que você crescesse bem, que crescesse saudável? E é verdade que toda mãe, quando quer ter seu filho, ela imagina que seu filho vai ser bem-sucedido, vai servir a Deus, que vai ser um grande médico, um engenheiro, um advogado, que vai ser um grande líder. Ela espera que o seu filho se dê bem na vida. E eu vou contar a história de uma mãe que esperava que o seu filho se desse bem na vida, servindo ao Senhor. O nome dessa mãe é Ana, e o marido dela se chamava Eucana. Eles dois viviam na Palestina há muito tempo atrás. E comumente, eles faziam viagens ao templo de Siló, que significa descanso. Eles iam para Siló e levavam ofertas de cereais, ofertas de animais, para fazer sacrifícios a Deus e agradecer pelas colheitas, pelo ano que tinha se passado. E todo ano, toda a cidade se reunia e ia junto a Siló para o templo. E Ana estava indo junto com Eucana, indo no grupo, no comboio, e ela começou a olhar para aquelas famílias que iam juntas ao templo adorar o Senhor. E ela começou a pensar: eu queria ter um filho para poder acompanhar a gente ao templo, para poder irmos juntos louvar o Senhor. E ela já vinha tentando ter um filho há um tempo, só que ela não estava conseguindo. E aquilo começou a deixar ela triste. E ela foi vendo as famílias indo juntas e foi ficando cada vez mais triste, cada vez mais triste. Você já ficou alguma vez assim muito, muito, muito triste? E ela ficou triste de um ponto que ela não conseguia explicar. Quando chegou lá no templo, que era uma ocasião feliz, era uma festa. Quando chegou lá, que eles sentaram, Eucana olhou para ela e ela estava com o olho cheio d'água. E ele perguntou: Ana, você tá bem? E ela não conseguia nem falar. Você já ficou triste assim de uma forma que você não conseguia nem explicar o que você estava sentindo? Que você procurava as palavras, mas não conseguia dizer. E o que Ana fez? Ela só se levantou e disse que iria ao templo. Ela foi procurar falar com Deus. E ela fez uma escolha certa. Quando nós estamos tristes ou com algum sentimento que nós não conseguimos nem descrever, Deus conhece o nosso coração e Ele vai entender o que a gente está sentindo. Então ela foi ao templo falar com Deus. E é isso que a gente deve fazer também. Quando a gente estiver sentindo alguma coisa que a gente não consegue nem expressar o que a gente está sentindo, vamos a Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que a gente está sentindo e vivendo, e Ele vai nos entender, vai nos ouvir e vai nos responder conforme a vontade dEle. Ana foi lá para o templo, ela se ajoelhou e ela estava muito triste. Ela começou a chorar lá, e ela chorava, orou em silêncio, não em voz alta, como muitas pessoas faziam para mostrar que eram sabidos, que conheciam a Deus, que conheciam as Escrituras. Ela chorou baixinho, ela orou baixinho, entregou o seu coração a Deus, falando tudo o que ela sentia, e apenas a boca dela se mexia. E dessa forma, o sacerdote Eli, que era quem cuidava lá do templo, olhou para aquela mulher, e ela estava lá chorando no templo, ajoelhada no chão, e ele achou que ela estava embriagada, achou que ela estava bêbada, e foi lá repreender ela. Quando ele chegou lá para repreender ela, ela disse: não, senhor sacerdote, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada, eu só estou muito triste e orando ao Senhor. Então o sacerdote disse: tudo bem, então, Deus te abençoe e que Deus faça-se cumprir a sua oração, Deus responda a sua oração. E assim ela foi. E no ano seguinte, o Eucana foi novamente ao templo, mas Ana não foi junto com o pessoal. Ana tinha tido a resposta de oração positiva, Deus tinha respondido a oração dela e ela estava esperando um bebê. Ela colocou o nome desse bebê de Samuel, que quer dizer ao Senhor o pedi. Ana estava tão feliz com a resposta da oração que ela dedicou o filho dela ao Senhor. Ela ficou tão feliz que Deus tinha dito sim à oração dela, que ela resolveu agradecer, entregando a vida do filho dela ao Senhor. E quando Samuel já tivesse uma idade suficiente, ela o mandaria para trabalhar com o sacerdote Eli lá no templo. E quando
Samuel foi crescendo, ela foi ensinando Samuel a ser obediente, ensinando Samuel a amar a Deus, ensinando tudo o que ela tinha aprendido até então. E Samuel cresceu em sabedoria e em conhecimento de Deus. E quando ele já tinha idade suficiente, ela o levou ao templo. E Samuel estava muito empolgado, porque ele tinha entendido que a vida dele significava servir ao Senhor, era para servir ao Senhor. E quando chegou lá, o sacerdote Eli o recebeu e dele deu roupas novas para ele, deu atividades para ele fazer. E como ele já tinha estudado a palavra do Senhor, já tinha se preparado para ser uma pessoa obediente, tudo que o sacerdote Eli mandava, ele obedecia. Agora, você acha que a mãe de Samuel ficou com medo de se afastar da mãe dele, que ele ficou nervoso, que ele estava sentindo falta da mãe dele? Ou você acha que a mãe dele também estava nervosa de deixar ele lá com o sacerdote ali? A verdade é que talvez sim, ele tenha sentido falta da mãe dele, mas medo ele não teve, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e que Deus ia cuidar dele onde quer que ele estivesse. E a mãe dele, a Ana, também sabia disso. Samuel sempre foi obediente aos pais, e assim ele treinou para ser obediente ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli ensinava a ele as escrituras e também passava para ele algumas atividades que ele sempre obedecia. Samuel foi crescendo em estatura e em sabedoria e conhecimento de Deus. E quando ele já era um pouquinho maior, em uma certa noite ele foi dormir. E nessa noite ele escutou uma voz chamando Samuel. Ele se levantou e foi prontamente lá ao sacerdote Eli e disse: "Aqui estou." O sacerdote Eli acordou e disse assim: "Não, Samuel, eu não te chamei não, pode ir dormir." Samuel voltou para a cama, muito obediente. E aí ele dormiu de novo e escutou Samuel. Ele levantou e falou: "Aqui estou, sacerdote, o senhor me chamou?" E o sacerdote disse: "Não, eu não te chamei, meu filho, pode ir dormir." Ele foi mais uma vez dormir e escutou novamente Samuel. Ele se levantou e disse: "Aqui estou." "Fala, o senhor me chamou?" "Não, Samuel, não te chamei. Faz o seguinte, vai dormir. Se você ouvir novamente alguém te chamar, responde assim: 'Fala, Senhor, pois o teu servo ouve.'" E aí Samuel, obediente, foi dormir. E ele escutou de novo: "Samuel, Samuel." Ele se levantou e falou: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." E Deus falou com ele. E naquela noite, Deus falou com Samuel, Deus conversou com ele e falou que os filhos do sacerdote ali estavam sendo desobedientes, não estavam honrando a Deus como era o certo a se fazer. Eles estavam roubando as ofertas do templo para eles mesmos. E Deus não aprovava isso. E o que Deus quis dizer ali foi que ele ia mandar um castigo para os filhos do sacerdote ali. Então, Samuel ficou com essa mensagem para passar para o sacerdote Eli. E quando foi de manhã, ele contou ao sacerdote. O sacerdote, muito sábio, disse: "É o Senhor, faça o que lhe aprouver." Fácil para Samuel falar uma coisa dessa para o sacerdote Eli. Mas ele já vinha aprendendo a ser obediente à sua mãe, ser obediente ao próprio sacerdote. Então, quando foi algo que Deus mandou ele fazer, ele já sabia que era o que ele deveria fazer. Ele não pensou duas vezes se não obedecer ao que Deus tinha falado. E Deus falou com ele conversando. Mas hoje em dia ele ainda fala conosco, não é? De que forma? Deus ainda fala conosco, mas hoje através da sua palavra. E o nosso versículo diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A palavra de Deus é a Bíblia, o livro sagrado dele. E apesar de que alguns de vocês ainda não leem, mas os tios da igreja, os seus pais, eles leem e passam as histórias para você. E a Bíblia diz que quem crê nessa palavra e crê naquele que enviou, que é Jesus, terá a vida eterna. Essa história teve várias lições que nós podemos aprender. Primeiro, a ser obediente como Samuel, a obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos líderes como nossos pastores e também obedecer a Deus. Aprendemos que a oração ela é importante e que ela pode fazer os nossos desejos do nosso coração se tornarem realidade. Deus nos escuta e Ele entende muito mais do que a gente coloca para fora, do que o que a gente fala. Ele entende o nosso coração. E mesmo quando a gente não acha as palavras para explicar o que a gente está sentindo, Deus conhece o nosso coração e Ele entende
sem nem falar, Deus sabe o que a gente está pensando. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa lição e que vocês guardem esses ensinamentos no seu coração. Espero também ver vocês logo juntinhos na igreja. Tchau, pessoal! Quando Samuel era um menino, ele viveu com um gentil sacerdote chamado Eli, que cuidava dele e lhe ensinava tudo sobre Deus. Durante o dia, muitas pessoas vinham ao templo para orar e trazer seus presentes para Deus, entregando-os a Eli, o sacerdote. Mas, à noite, tudo ficava calmo e quieto. Uma noite, Samuel acordou quando ouviu uma voz chamando seu nome. Ele pensou que o Eli o havia chamado, mas Eli estava dormindo. Você sabe quem estava chamando Samuel? Samuel, Samuel, estou te chamando, Samuel. Samuel, Samuel, estou te chamando, Samuel. Estou aqui, que queres de mim, Pai Eli? Estou aqui, que queres de mim, Pai Eli? Não sou eu quem chama, não sou eu quem chama, volte a deitar em sua cama. Não sou eu quem chama, não sou eu quem chama, volte a deitar em sua cama. Pra caminha, foi Samuel deitar sua cabecinha. Pra caminha, foi Samuel deitar sua cabecinha. Samuel, Samuel, estou te chamando, Samuel. Samuel, Samuel, estou te chamando, Samuel. Estou aqui, que queres de mim, Pai Eli? Estou aqui, que queres de mim, Pai Eli? Vá deitar e diga assim, se o Senhor está a te chamar. Ó Senhor, fale a mim, pois teu servo está a escutar. Pra caminha, foi Samuel deitar sua cabecinha. Pra caminha, foi Samuel deitar sua cabecinha. Samuel, Samuel, ainda estou te chamando, Samuel. Samuel, Samuel, ainda estou te chamando, Samuel. Ó Senhor, fale a mim, pois teu servo está a te escutar. Ó Senhor, fale a mim, pois teu servo está a te escutar. Quando o Senhor chamar você, agora já sabes o que dizer. Diga, ó Senhor, pode falar, pois teu servo está a te escutar. Ó Senhor, fale a mim, pois teu servo está a te escutar. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Deus fala com os seus filhos, mesmo os pequenininhos.
lá no templo, estava quase a dormir. Até o seu nome eu vi, foi correndo até ele. Disse: eu estou aqui. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, pra uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Olá, crianças! Hoje a tia Thalita vai compartilhar com vocês o que se encontra na Palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, nós podemos aprender com isso que mesmo com o nosso coração sujo, cheio de pecado, nossa vida cheia de pecado, Deus nos ama e Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, Jesus, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Então, o nosso coração ele fica puro e limpinho, assim como a tia fez com a garrafinha branca. Então, vamos refletir nesse dia para que a gente creia em Jesus, para que Ele morreu e que Ele ressuscitou. A gente tem que acreditar nisso, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E assim nós vamos ter a vida eterna ao lado de Deus. Tá bom, crianças? Um beijo! Olá, crianças! Nós somos a família Fernandes. Nós trabalhamos no Timor-Leste por 6 anos, pregando o Evangelho a crianças, a jovens, a adultos, levando a mensagem de salvação para aquele povo que eles não acreditam em Cristo. Eles acreditam no espírito da montanha, acreditam no crocodilo, mas não acreditam só em Jesus para a salvação. Crianças, orem pelo povo timorense, orem para que Deus mande mais trabalhadores, mais missionários para o Timor-Leste. Orem por nossa família. Nós voltamos para o Brasil porque o Estevão, ele tem autismo e nós queremos que ele faça um bom tratamento e, se Deus permitir, ele vai ter uma vida diferente no futuro. Orem por nossa família, orem pelos novos crentes lá no Timor. E nós queremos cantar uma música em teto e depois em português. Pura Teves, vamos cantar aqui. 1, 2, 3. Pura Teves, Jesus Yanara, e Rahau Niafuan, Hau Hakara Tu Elia, Torral Niamores Ramata. Glória, glória, glória.
cantai sempre o seu nome. Meu desejo é segui-lo até minha vida findar. E agora, para falar sobre esse maravilhoso amor, nós vamos aprender o versículo que se encontra em Romanos 5:8. Pode ler, tio Ronaldo? Sim, posso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Significa que Deus, Ele provou quanto nos ama através de Cristo. Cristo veio ao mundo e pagou pelos nossos pecados na cruz. Porque Ele nos ama, Ele derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna, a salvação. Gratuito, um presente, um grande presente, o maior presente de todos. Então, eu vou falar primeiro, certo? Vamos ver se a gente já aprendeu. Vamos fechar a Bíblia. Vou lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tio Ronaldo. Agora é minha vez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente já é grande, né? Vamos ver se o Zadok aprendeu também. Deixa eu ver, Zadok. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e 8. Romanos 5 e 8. Orem por nós, para que Deus nos dê direcionamento, para que Deus nos dê graça e forças para servi-lo. Tchau, muito obrigado. Deus abençoe. Quero
porque o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Oi, crianças! Chegamos ao fim de mais um culto infantil. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha, que foi a história de Samuel. Desde já eu quero desejar uma ótima semana e que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero te pedir, cuida de todos nós, cuida de cada uma dessas crianças que estão aqui, dos familiares. Quero te pedir também, cuida dos professores, de cada um que está ajudando nesse ministério, Pai. Quero te pedir, nos conceda uma ótima semana. Cuida de cada um de nós, Pai, que a gente nunca desvie dos teus caminhos, que a gente busque mais e mais de ti. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Saudades.